Quem trouxe a Bíblia, vamos pegar em Hebreus, capítulo 11. Vamos conversar um pouco, tentar entender um pouco mais daquilo que nós já falamos tanto e precisa ser falado ainda até a gente aprender, tem que conhecer muito mais as coisas de Deus. Eu penso assim que, eu não sei você, mas eu esqueço as coisas muito fácil. Talvez você tenha uma memória melhor do que a minha, mas às vezes as coisas de Deus se repetem para a gente porque a gente ainda não colocou em prática e não aprendeu o suficiente ou já esqueceu, né? Então por isso que as palavras, elas vão se repetindo para nós. Na verdade, o querigma é algo que nunca pode fugir da nossa história, né? Se tem algo que a gente precisa falar muito sempre, é sempre sobre fé e sobre amor. Se eu queria que Deus me falasse assim, qual a pregação que eu não queria deixar de pregar até o final da minha vida, seria sobre fé e sobre o amor de Deus, sobre o amor entre nós, sobre a nós mesmos. Que eu acho que é o que resume toda a Escritura. Sem fé é impossível agradar a Deus, é que nós vamos falar um pouco hoje. Uma palavra tão pequena, mas tão profunda, tão grande, que a gente vai só dar aqui um... Como é que fala? Um aperitivo. Fé é o fundamento da esperança, uma certeza a respeito do que não se vê. Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. Pela fé reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis originaram da invisível. Vamos parar por aí. Palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus ela é tão profunda que se a gente for pegar só um texto aqui, a gente fica só nele. Veja bem, o que é fé, né? Eu não vejo a gravidade, mas eu preciso dela todo dia. A gente precisa dela todo dia. E a gente não está vendo. Então a gente tem muitas coisas. A fé não significa que você precisa ver para você acreditar naquilo ali. Aquilo ali existe. Você não acredita que existe a gravidade? Sim ou não? Por exemplo, você não vai conseguir me convencer dizendo para mim que Jesus não vai voltar. Eu tenho fé que ele vai voltar. Pelas escrituras, pela igreja que pregou sempre isso para mim, desde moleque. E eu creio, eu tenho essa convicção de que nada nesse mundo vai conseguir tirar isso de mim. Isso é uma fé convicta que eu tenho já de algo. E quando você tem uma fé assim, nada nem ninguém consegue mudar a sua cabeça. Que bom que se a gente tiver essa fé assim nas coisas importantes da vida. Essa convicção. Não. Por exemplo, eu nunca vi um anjo. Bom, eu acho que eu já vi. Mas não precisava ter visto para me acreditar neles. Com certeza você acredita nos anjos e você nunca viu. A maioria, ou tem gente que está vendo anjo aí, não sei. Né? Que bom seria a gente de vez em quando poder ver um anjo, né? Não seria ruim também não, né? Ver o São Miguel Arcanjo de vez em quando com a espadona vindo e falando, nos defendendo. Tô aqui, Luiz. Tô aqui, Sueli. Ó, eu sou o seu anjo da guarda. O meu nome é magnífico, tá? Ah, meu Deus do céu. E ele ainda declarar o nome dele, falar, você não sabia que é meu nome? Você não pôs nome em mim, Sueli, você sabia? Pode pôr o nome do seu anjo. Talvez ele está ainda sem batismo, sem nome de batismo. Então tem muita coisa que a gente não sabe, tem muita coisa que a gente acha que a gente não tem fé, mas a gente tem. Por exemplo, foi eu que fiz esses bancos aí, ó. Você chegou, foi sentando nele com coisa que você não vai cair, né? É fé. Você chegou e sentou. Você veio num carro, sei lá, principalmente a Leidiane, que veio lá, sei lá, 120 por hora, aproveitou que a pista não tinha ninguém, tocou
o mais no carro dela e veio até mais de 120. Não sei se o pé dela é pesada, mas ela acreditou que aquele carro, com os pneus, que o carro tá bom, tá. É fé. É uma fé natural. Você vai atravessar, você ligou lá, deu o verde, você testa o cacete no carro, no vermelho para você passar na passarela e você vai. Isso é fé. É uma fé natural que a gente precisa ter e um discernimento junto. Mas agora, no avião, quem já andou de avião? Eu andei 2 vezes, mas eu vou dizer para você, eu não faço questão não. Porque na verdade eu penso assim, e está nas escrituras, né? Se fosse para a gente voar, Deus tinha dado asa para nós, né? Então, nós nasceu com o pé no chão. A gente tem que tomar muito cuidado com isso aí. Todas essas outras coisas aí foi inventado pelo homem, né? Ajuda, mas não tenha tanta fé nisso não. Eu entrei no avião, todo mundo lá com laptop, celular, vendo o celular, eu com o terço na mão de um lado e a Bíblia do outro. A hora que eu olhei para aquela janela, aquilo começou a sumir, a cidadezinha lá embaixo, eu falei, Senhor... A hora que eu falei, eu quero ver o Senhor fazendo Cooper aqui, Senhor, agora, Nossa Senhora andando de bicicleta, porque eu tô aqui, já tô pertinho onde você está. Tô perto do céu. E tem gente que anda de avião e nunca viu Jesus fazendo Cooper pela janela. Não tem fé, anda lá só vendo porcaria, né? Ou então pensando porcaria. Chega lá, ainda toma um Dramin e dorme. Quantas vezes você pegou um ônibus daqui para São Paulo, tomou um Dramin para dormir, para não te dar problema no estômago, e você não sabe quem é o motorista? Se o louco do motorista, que nem o Padre Léo fala, né? Falou assim, hoje você vai me ver na Rede Globo, mulher. Saiu de casa falando assim, só que eu levo uns 40 juntos. Vai saber se nesse ônibus não era o ônibus que era para você estar montado nele. E talvez você rezou e Deus mudou todo o planejamento do inimigo. A nossa oração move montanha. Então, meus irmãos, a fé é o fundamento da esperança. É a certeza a respeito do que não se vê. Pela fé, a gente traz as coisas espirituais para o material. Ele acontece. Pela fé. Primeiro é pela fé. Você traz, entendeu? Você fala assim, eu queria construir uma casa aqui. Você não está vendo a casa, mas na tua cabeça está a casa. Você está tendo uma fé que você vai conseguir fazer aquilo ali. E que Deus vai te abençoar, né? A gente que é cristão, pede para Deus, né? Para Deus abençoar aquele projeto, aquilo lá, de repente as coisas vai acontecendo. Por exemplo, isso aqui que está aqui, hoje, nós estamos aqui hoje, Deus, há 1 ano e meio atrás, falou para mim. Ele falou para mim. Aí eu comecei a concretizar, e falei assim, bom, então pela fé, se o Senhor falou que vai acontecer, eu preciso primeiro acreditar. Não tem como, a Bíblia fala, não lembro agora onde que é o lugar, mas enfim, no Evangelho ele fala assim, não tem como 2 pessoas caminhar juntos se não tiver unidade. Como é que Deus vai caminhar junto com você se você não se une àquilo que Ele quer com você? Você tem que se unir, aceitar o planejamento que Ele tem para a sua vida. Fala assim, o que o Senhor tem de plano espiritual, material, nesse mundo para a minha vida? Eu quero esse plano para a minha vida. Então você vai caminhando junto com Deus, você vai pedindo esse discernimento para Deus, Ele vai te orientando, vai te dando as coordenadas, você vai começando a seguir isso. E isso vai dando certo. Vai sempre rezando, sempre pedindo discernimento, sempre. Tem gente que faz uma novena para trocar de carro. Eu rezo 6 meses, entendeu? Cada um tem a fé, entendeu? Por quê? Porque eu não posso errar. Você talvez pode, eu não posso errar. Eu tenho na minha vida assim que eu não posso dar um passo errado em nada. Talvez um dinheiro para você que você vai gastar 40, 50 mil para você, isso aí não dá nada. Para mim é a minha vida. Então eu não posso fazer uma coisa errada. Eu não posso errar. Eu rezo muito. Peço discernimento, peço sinal, peço para o anjo aparecer, se for o caso para mim na minha frente. Alguém vir falar para mim, falar, pode fazer aquele negócio. Não faço. Eu não dou um passo, aquela música, sabe? Não, eu não posso, não vou dar um passo sequer. Se Deus não for comigo, não irei jamais. E tem muita gente que faz negócio aí, faz as coisas,
Muita gente já sentou nesse banco, veio falar comigo, falou, Luiz, agora que você vem falar? Você teria que ter vindo aqui para a gente rezar antes, né? Quem sabe se a gente tivesse rezado antes, Deus poderia ter respondido para você um não. E agora você está querendo que ele resolva o baita pepino que você está? E ele vai te ajudar a resolver isso aí. Porque Deus é Deus e ele é fiel. E uma das qualidades de Deus também que está nessa pregação é em 1 Coríntios 10, versículo 12. Deus é fiel. Por isso que ele pede fidelidade para nós. Ele é fiel. Quantas pessoas que estão vindo aqui, ó, que vieram, que já passaram aqui e não vieram mais. Não foram fiéis. Né? E não estou dizendo que precisa ser. Mas com Deus a gente precisa ser fiel. Quem é fiel no pouco, Deus confia mais. Como é que é aquela parábola? Que para um, Deus deu um talento. A fé cresce. A fé, ela cresce. A fé precisa ser multiplicada. Como que ela multiplica? Você exercitando ela. Como é que você vai multiplicar a sua fé? Trabalhando nas coisas de Deus. Trabalhando na comunidade, numa pastoral, no movimento. Você estando numa pregação, estando ouvindo gente pregar o tempo todo. Ouvindo, a fé vem do ouvir. O que você está ouvindo durante o seu dia? A zanta que trabalha do seu lado. E só fala coisa para te jogar para baixo. Eu corro. Quando eu estou numa obra, por exemplo, trabalhando, estou vendo aqueles caras com aqueles rap, cantando aquelas porcarias, falando besteira, eu procuro o mais rápido possível conseguir um fone de ouvido, alguma coisa para ouvir a palavra de Deus. No outro dia eu já estou com um troço, nem que eu vou lá na casa do chapéu buscar e já fico o dia inteiro ali, ó. O cara vai falar comigo, quê? Mesmo, pode gritar, falar comigo, senão eu não vou ouvir essa porcaria sua aí, não. Não vou me contaminar com a sua sujeira. Tem um fonão aqui, eu ganhei. Ganhei um fonão aí do meu irmão de presente de aniversário, que eu vou dizer pra você. Agora as crianças ficam, pai, você tá com esse fonão aí? Eu tô ouvindo a palavra. Fica de boa aí. Aí vai falar comigo, que? Eu falo brincando com eles, quando eu não tô ouvindo, né? Quando eles vêm falar. Que é? Eu falo, pai, tira pra falar. Eu tô querendo me sintonizar com Deus. Eu não quero ficar na sua conversa, não. Internet. Isso aqui, ó. É o que mais tem jogado gente pro inferno e feito gente perder a fé. Você começa passando o dedinho, você vai indo. Reza um terço mascado, miserável, mascando palha de 20 minutos. Depois fica, se for contar no final do dia, fica 2 horas aqui vendo porcaria. A Bíblia, a gente cresce. Aqui eu anotei. A gente cresce, a gente libera a fé em nós, através das Escrituras, lendo as Escrituras, daquilo que a gente fala, né, a nossa vida, e da oração. Não tem como uma pessoa crescer na fé se ela não ora. Ela tem que orar. Você traz as coisas invisíveis para o campo visível. Começa a acontecer. Quer ver como é que começa na minha história, né? Cada um, o testemunho a palavra convence, o testemunho arrasta. Eu falava para Deus assim, Senhor, se for para me casar e para mim ser infeliz, que nem muitas pessoas que eu vejo nessa terra, na minha família inclusive, eu não quero me casar. Eu vou ficar do jeito que eu estou, celibatário. Padre, a Canção Nova não quis eu. Eu fiz o caminho 2 anos e meio na Canção Nova e falou, não, você não tem vocação para ser padre e nem Canção Nova. Eu falei, nossa senhora, foi uma pancada, rapaz do céu. Até hoje eu lembro daquela mulher do Laércio lá, aquela criatura, mas ela veio com os 2 pés no meu peito, assim, ó. 2 anos e meio de caminho, de discernimento. Quando chegou no final, falou, ó, curta e grossa, assim, ó. Você não tem vocação para ser padre e você não tem vocação para ser Canção Nova, tá? E eu já estava com as minhas coisas, já ia entregar minhas coisas para minha mãe, já ia deixar tudo, já estava tudo para entrar lá dentro da comunidade. Eu saí para trás do Davi ali, quem conhece lá o Davi, departamento de audiovisual da Canção Nova, onde se vende, tem aquelas árvores, eu quase arranquei uma árvore daquela lá. De tão nervoso que eu fiquei. Mas eles tiveram discernimento, meu.
aquilo que eu não estava enxergando. Aí eu falei, tá bom então, Senhor. O que o Senhor tem para mim? É matrimônio. Aí comecei a rezar. Rezando. Falei, Senhor, essa mulher tá onde? Ela tá vindo da onde? Tá vindo da China? Tá vindo... E aí, quando eu dava aquela caída na fé, aquela desanimada, aí vinha um profeta, vinha alguém e falava assim, e aí, por que você não levantou a cabeça? Deus falou que tem uma promessa para você de uma mulher. Eu falei, mas tá vindo do Japão a pé? Que não chega nunca. E a promessa levou mais de 20 anos. Eu casei com 41 anos. A promessa na vida de José levou 13. O povo de Deus, pela desobediência e pelo tempo que a gente não está preparado para as coisas, num espaço de 11 dias de caminhada, que era do Egito até a Terra Prometida, 11 dias de caminhada, eles ficaram 40 anos rodeando em círculo o lugar. Por quê? Porque não estavam preparados para as graças que Deus tinha. Eu não estava preparado para a Jaque. E nem a Jaque estava preparada, porque eu precisava orar pela conversão dela. Não teve ninguém na casa da minha esposa que rezava. Eu tive que orar para fabricar uma mulher para mim. Eu não sei quanto tempo você gastou de oração para as coisas importantes da tua vida. Mas tudo que é importante na nossa vida precisa ser pago, e pago bem caro. Porque aí nunca vai escapar da sua mão. Porque é dada por Deus por um preço muito caro. É aquilo que as pessoas sempre falam, né? O que é dado de graça, as pessoas não valorizam. A não ser se é dado por Deus. Se é dado por Deus, se é dado porque Deus pede para abençoar alguma pessoa, isso já teve um preço. Foi pago um preço. Muito caro. Já foi pago um preço. Mas as coisas precisam ser pagas. As coisas precisam ter sacrifício. Ontem o irmão veio aqui ajudar a matar um porco aqui. Ele é da Adventista. E aí nós começamos a falar um pouquinho, aí ele falou assim, e eu falei assim, não, hoje é sexta-feira, é dia de jejum, a igreja pede jejum e tal, né, porque ele estava matando porco. Aí ele falou, que nada, rapaz, esse negócio aí, rapaz, já passou. Aí Jesus, todo o sacrifício foi de Jesus na cruz. Não precisa mais de jejum, não precisa mais de penitência, essas coisas aí, tudo bobeira. Eu falei, tá bom. Não vou discutir religião com você não, irmão, porque eu não vou conseguir convencer você, porque eu sei que você tem uma fé convicta lá na sua igreja, mas eu vou dizer para você, na igreja católica, e eu preciso pautar isso, na igreja católica, a doutrina da igreja católica, meu filho, o sacrifício de Cristo é o nosso sacrifício. O que ele passou, nós temos que passar. Ele fala em João 14, versículo 6, fala, eu sou o caminho. Significa que não é só ele que ia fazer aquilo lá, não. Nós vamos passar por esse calvário e vamos passar por essa cruz. Tanto é que todos os discípulos que foram os primeiros, os patriarcas, morreram igual ele, ou morreram também matados. Só João que não foi. Então, não adianta a gente querer achar que a igreja que não pede sacrifício, que a igreja que é só louvor, que é só amém, aleluia, que é só glória a Deus. É a igreja de cruz, isso aqui, ó, esse vento. Semana passada Deus abençoou a gente que deu aquela bonança. Mas hoje aí, Deus fala na Bíblia que ele faz dos seus ventos, do vento chama seus profetas. São seus anjos, o vento é o anjo de Deus, sopro de vento, é os anjos de Deus que estão falando. Então a gente tem que começar a olhar pelas coisas que estão acontecendo, que a gente está achando ruim, e começar a ver o lado bom de tudo, e tem. Tudo, isso é fé. Isso é fé. Romanos 12, 3, né? Isso que eu falei agora da fé, né? Jeremias 17, versículo 5. 17, versículo 5 a 7. Maldito o homem que confia no outro homem e faz a carne o seu apoio.
Tem fé que é só para Deus. Tem fé que é só para Deus. Deus não admite você colocar a fé nas pessoas demais. Você tem que ter fé nelas, mas não como 100% que nem que você tem em Deus. Eu estou aqui falando para você aqui hoje, não coloca toda a sua confiança em mim, não coloca toda a sua confiança em outra pessoa que você está ouvindo, não coloca, porque essa pessoa pode vacilar, pode cair, você vai cair junto. Não. A fé tem que ser em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa pessoa está sendo usada para te ajudar, para fazer alguma coisa, mas é Jesus que está fazendo. É Deus. É Ele. Nós precisamos gastar tempo na palavra, gente. Eu amo a palavra. Eu não leio a palavra só porque, porque eu preciso ler a palavra, senão eu vou para o inferno. Não, não tem nada disso. Eu leio a palavra porque eu amo ler a palavra. Eu amo a Deus e eu amo conhecer Ele. A palavra em Hebreus 4, versículo 12, fala assim que a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes que transpassa, fura você e eu. Transpassa a medula. Discerne os pensamentos, os sentimentos do coração do homem. A palavra em 2 Timóteo 3,16 fala assim que a palavra de Deus ela é útil para ensinar, para edificar, para formar, para construir o homem na imagem e semelhança de Deus. Pela palavra tudo foi feito. E se eu não creio no Deus dessa palavra, não creio em nada. Como Deus falou para Jó, quando Jó começou aquela discussão lá no final, então tá bom, Jó, quer discutir comigo, quer conversar, vamos conversar. Jó, então tá bom, explica para mim, como é que faz pro sol ficar parado? E ele não cair, não queimar todo mundo? As estrelas, Jó, como é que faz para segurar as estrelas lá em cima? Me explica para mim, Jó. Como é que faz para a água do mar? Por que a água do mar é tão salgada? Por que ele começou a fazer umas perguntas para Jó, para ver se Jó, já que você é inteligente, o maior arquiteto do universo. As nuvens ficam paradas com peso de água lá dentro, lá em cima. Tudo no nível. Sem precisar de um esquadro, de nível, de nada, de linha. Tudo alinhado, tudo certo, tudo apumado. Olha uma árvore dessa. Olha uma flor que nasce. Eu não tenho fé em Deus. Meu Deus do céu. Eu acredito profundamente nisso que eu vou dizer para vocês agora. Eu tenho convicção no que eu vou dizer e uma certeza mais que absoluta. Que nós não precisamos mais aprender muitas coisas sobre Deus. Nós precisamos colocar em prática o que nós já sabemos. Se a gente colocar em prática o que nós já sabemos, para a gente não esquecer o que a gente já sabe, a gente vira santo. Nós não precisamos saber muito sobre Deus. A gente precisa viver Deus. Santo Antão escutou uma palavra. Larga tudo e me segue. Sem ter Bíblia, sem ter nada. Olha quem virou Santo Antão. O maior santo do seu tempo. Um monge no meio do deserto, no Egito. Só ele foi lá pro meio do mato, ficou quietinho lá no meio, ficou anos lá no meio do deserto, lá numa gruta. Daqui a pouco começou a juntar gente, todo mundo querendo ser igual a ele. Queria só Deus só para ele, não queria mais ninguém. Ele não precisava de mais ninguém, mas Deus falou assim: não, mas eu quero que muita gente seja igual a você. Que entenda o que você entendeu, não é para você ficar guardado. Aí Jesus Cristo veio, não é para ser escondido. Quantas vezes eu quis me esconder, por exemplo? Quantas vezes eu ia nos lugares e não queria nem, rapaz do céu, eu pregava assim, eu saía assim, eu falei, não, para quê? Foi Jesus que fez, só que não, a gente tem que ser luz. Se Deus te dá algo, é para você mostrar.
Se Deus dá algo bom para você, é para você ajudar as pessoas. E quanta gente que recebe dons de Deus, graças de Deus, talentos de Deus. Um recebe um, todo mundo recebe uma porção de fé, uma porção de talento dado por Deus. Tem um que recebeu um talento, enterrou. Outro recebeu 2, multiplicou. Outro recebeu 5, multiplicou para 10 também. E aquele que recebeu um talento, quando chegou na hora do julgamento, no juízo final, ou particular, que a gente vai ter na hora que morrer, ou vai ser de 2 jeitos, ou a gente vai morrer na hora da gente morrer, o juízo particular nosso, ou na hora que Jesus vir, se ele vir, se der tempo, nós estiver vivo. É 2 formas que Jesus vai vir. E as 2 nós vamos ver. Aí aquele que enterrou o talento, olha que Jesus entendia de finanças. Desde aquele tempo. Deus falou assim, por que você não colocou, para mim não deu talento no banco? Eu ia receber com juro. Ó. Vai. Jesus entendia de finanças. Não fica com o dinheiro parado se você tem. Faz ele trabalhar. Faz o seu dom trabalhar. Que dom que você tem, faz ele trabalhar. Se você tem o dom da pregação, você tem que orar para você ter o da intercessão também. Se você tem o da intercessão, reza para você pregar. Pede para Deus, cresce, cresce, cresce. Eu estava num lugar em Ilhabela onde que eu conhecia Deus, comecei a ter uma experiência com Deus. E pela necessidade lá, eu me tornei um servo bombril. Eu ia pedindo dons para Deus. Falei assim, Paulo fala que se você quer ter os dons, tenha em abundância, tenha todos. Não tinha ninguém que tocava lá na minha capela. Falei assim, você quer saber? Fui para uma imagem de Nossa Senhora, comecei a exercitar a minha fé. Eu falei assim, eu vou aprender a tocar. Olhei para a imagem de Nossa Senhora, pedi a graça. Falei, mãe, me ensina a tocar. E como é que eu comecei naquele tempo? Eu conhecia aqui, por minha vida atrapalhada, muita música sertaneja. E por quê? Porque é o que a gente conhecia na época. Chitãozinho Chororó, Leandro Leonardo. Aí eu fui na banquinha, vendia aquelas revistinhas que tinha música e embaixo tinha cifra das notas. Como é que fazia? No dedo, ali, no violão. Falei, você quer saber? Eu vou aprender a música sertaneja. Eu vou cantar a música sertaneja aqui em casa para me aprender as notas, para me tocar para Deus. Ó. E foi assim que eu fiz. E eu aprendi as notas, todas as notas do violão, as principais. E aí depois eu pedi para o ministro de música, falou, faz para mim um folheto de música. O cara falou assim, olha o cara querendo me humilhar, né? Mas Deus não deixou. Mas para quem que você quer esse folheto de música aí? Ele não está querendo tocar, né? Eu falei, não é para mim não. O cara já queria me humilhar já logo no começo da minha caminhada. Aí eu falei, não é para mim, é para um amigo lá que pediu lá tal. E saí com a folha para lá, e tudo assim, as notinhas no lugar certo, né? Falei assim, tá bom, Senhor. A promessa que o Senhor tem para mim, eu tô trazendo do campo espiritual para o material. Agora, só o Senhor falou para mim isso aí, não falou para mais ninguém. Tem coisas que Deus falou só com você, a pessoa não vai acreditar. Ah, vai ter uma capela que vai ter... Não, Deus não falou com você. Então não é para você acreditar, você acredita se quiser. Tem coisas que Deus fala com você. E aí você vai começar a trabalhar isso. Deus te dá uma profecia. Ele te dá uma promessa para você. Você vai ser isso para mim, você vai fazer isso. Só que você movimenta essa fé. Vai atrás. Começa a buscar. Acredita. Eu marco tudo. Eu tenho um caderno de profecias lá. Não é esse aqui não. Esse aqui é de pregação. Eu tenho um caderno das profecias. Isso que está acontecendo aqui hoje é fruto de profecias dadas por Deus do campo espiritual, hoje, no material. Se caso isso aqui acabar hoje, não acontecer mais, Deus já realizou a sua promessa. Eu já posso escrever no meu caderno, já riscar em cima assim, ó, profecia realizada. Já rezou missa aqui, já aconteceu, não importa. Se amanhã Deus quer acabar, Deus faz as coisas do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer e como Ele quer.
Quem sou eu para intrometer no caminho, nas estratégias, nos planos que Deus tem? A minha família, eu estava falando da Jaque, né? Aí eu voltei. Meu Deus do céu. Aí quando eu encontrei a Jaque, já falei isso aqui. Falei, é você. Não tem como. No telefone, eu falei para ela assim, você é morena, você é magra, você é cabelo liso, você não é muito alta, e você ganha pouco, e você não sei o que. Eu peguei a minha lista assim, ó, que tava decor já. Hoje eu não tenho decor, é 12 itens. E ela falou, pois eu sou de você, você é sorridente, você é meio brincalhona, gosta de fazer umas piadas. Desse jeito que eu pedi para Deus. Falei, você é assim? Ela falou assim, você está falando quem eu sou. Então é você. Quer namorar comigo? No telefone, sem ver ela. Isso é fé, porque Deus já tinha me dado o mapa. Deus já tinha falado como é que era. Tem coisas que Deus ele é claro pra gente. Tem coisas que não. Tem coisas que você tem que ir cavando, você vai cavando, vai saindo um cisquinho, vai saindo um cisquinho, você vai, daqui a pouco o quebra-cabeça vai montando pela fé. Você não pode desistir. Aí a gente começa as coisas, logo para, logo desiste. Um povo fraco. Você tem que persistir, teimar, para que a obra e a vontade de Deus aconteça na sua vida. Olha aqui, Deuteronômio 6, né? Levaram 40 anos para chegar na Terra Prometida, que 11 dias de caminhada chegava. Porque você não está pronto, você não reza o suficiente, não busca o suficiente, sua fé não aumenta, você não cresce. Deus vai enrolando para te dar graça, vai te enrolando, porque você não está pronto. Você lembra aquela passagem do Padre Pio? O Padre Pio estava sentado assim debaixo de uma árvore, ele falou, eu estou pronto, Senhor. Será que eu estou pronto, o Senhor quer na minha vida? E não tem tempo não, viu? Não tem idade, você tem que parar com isso aí. Você está velho? Abraão, que é o pai da fé, ele estava com quantos anos? Não, gente, vamos ler a Bíblia, pelo amor de Deus. Nós tem que ler mais a Bíblia, tá vendo só? Eles não sabem a resposta das coisas. Quem não lê, não estuda, nós temos que estudar mais. Nós temos que ruminar a palavra, nós temos que alimentar a palavra. Isso é uma bronquinha santa, amorosa, gente, que eu estou dando. A gente precisa conhecer a Escritura. Abraão tinha 100 anos, Sara tinha 90 anos, e ela tinha o ventre seco. Meu Deus do céu. E Deus falando para aquele homem, você vai ser pai de multidão, e o homem amarrado de arame. Já pensou? E aquele homem amarrado de arame ficando velho. E ele, Senhor, que jeito. O Valdomiro falou isso aí para mim, ó Luiz, você com 41 anos lá em Floresta. Eu não sei quem é que foi aqui. O Zé Paulo foi? Não sei se o Zé Paulo foi. Não foi, né? Você não foi lá no meu casamento, né, Zé? Não. O Valdomiro no final falou assim, Luiz, você não faz mais filho não, Luiz. Esquece isso aí. Você tá amarrado de arame já, rapaz. Você... Aí eu falei pro Valdomiro, Deus revelou que eu vou ter filhos. Eu tenho promessa. Quem tem promessa com Deus, não tem promessa com o homem, não. 1 Coríntios 10, 12, você tem promessa com aquele que cumpre aquilo que fala. Quem falou para você é fiel para cumprir. Se foi Deus que falou, se a profecia veio de Deus, ela vai se realizar se você for fiel. Às vezes não realiza porque você não é fiel. Gênesis 5, 24. Gênesis 5, 24. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque a gente não crê nele. Se a gente não crê que ele pode fazer as coisas, como é que ele vai agradar? Se a gente não tem fé. Deus fala para você assim, ó, faz tal coisa para mim, meu filho. Vai em tal lugar. Você já viu aquela história que aconteceu do Caixa 7? Eu não tenho aquela fé daquela mulher. E fizeram até uma música, né? A mulher com fome, não faltava nada dentro de casa.
E a mulher pega e Deus foi falando no ouvido dela, vai no mercado, pode fazer a compra, que eu pago. Pode ir. Ah, vou dizer pra você, viu? A mulher foi, encheu o carrinho, encheu 2, falei, enche mais um. É isso aí, até essa parte ela escutou bem. Aí ela falou, entra nesse aqui. E ela, aquela filona, com aquela vergonha desgramada, e foi passando as coisas, foi passando. A hora que ia passando a última caixa de leite, o cara lá fala no microfone, nós estamos comemorando 10 anos do nosso supermercado. Quem estiver passando pelo caixa 7 vai levar a tua compra tudo de graça. Que fé, rapaz, é essa? Hã? É brincadeira? E aquela mulher também que sempre falava pro patrão, tudo que era falar, Deus é fiel, Deus provê tudo que eu preciso, Deus providencia tudo que eu preciso, nunca me falta nada. O patrão ia lá na casa dela lá e via a casa dela sem nada. Falou, como é que você está aqui? Você tá passando fome, mulher? Como é que você crê nesse Deus? Você está passando fome? Tem nada dentro da sua casa? Falou, não, Deus é fiel. Eu tenho fé que Deus vai me mandar as coisas aqui. Ela falou assim, quer saber? Aí ele foi lá, pegou o empregado dele, vou no mercado, falou, vamos encher essa caminhonete de comida. Aquela mulher vai ver que quem está mandando é o demônio, o diabo para ela. Quem vai mandar é o diabo, que ela fala que tudo é Deus, é Deus, é Deus. Encheu a caminhonete, mas lotou a caminhonete, pôs de tudo mesmo, carne, pegou, a caminhonete foi assim arriada, que nem veio de milho lá de floresta. Veio arriado o trem assim, quase querendo cair, quebrar. Chegou na frente da casa dela, mandou o empregado que colocou tudo lá dentro, encheu a mesa dele, encheu tudo. Aí o bonitão veio de tarde, né? O patrãozão chegou de tarde e foi lá para tirar sarro nela. E aí? Seu Deus mandou a compra para você? Falou, mandou. É? Fui eu que comprei. Falei, não, meu Deus mandou e mandou o diabo pagar a conta. É, meu filho, foi meu Deus que mandou e mandou o diabo pagar a conta. Você que pagou. Mas foi ele que mandou. Porque o meu negócio é com ele. O negócio não é com você, não é com o homem. Então, se o teu negócio é com o homem, se o teu negócio é com Deus, se a fé que você tem é em Deus, nada vai te faltar. Ou se vai te faltar é porque Deus está querendo te provar. Lembra aquela história do alpinista também? Daqueles dois lá? Em cima da... O cara ia sozinho, em cima da corda, e o amigo lá embaixo só arrecadando o dinheiro. Foi dando certo, uma semana, daqui a pouquinho começou a sumir as pessoas, já não dava dinheiro para eles comer mais. Falou, nós temos que mudar o número. Falei, o que você vai fazer? Ah, eu vou subir com a carriola agora lá em cima. Falei, beleza. Filé. Aí, subiu com a carriola, começou a chamar mais gente, deu dinheiro para eles comer de novo, né? Passaram mais uns dias. Passou mais uns dias, daqui a pouco falou, o número precisa... Nós precisamos melhorar o número. Falou, o que nós vamos fazer agora? O que vai fazer? Falei, então, para poder dar certo agora, eu vou subir lá em cima, no cabo de aço, vou com a carriola e você vai em cima da carriola. Ah, não, a minha fé chegou aí e acabou, filho. Mas você não tem fé em mim? Falei, tem fé, não sei, cara. Mas eu não tenho tanto assim, não. Montar na carriola? Olha, correu pra baixo, pai. Hã? E aí aquele alpinista também, né? Tava lá, não acreditava em Deus, na montanha, no Everest. De repente começou, perdeu as horas, foi brincando, foi subindo aquilo lá, os outros subindo para lá, outro para cá, se perdeu dos amigos. O tempo começou a escurecer, lá escureceu, gela. Gela que congela na hora, é rápido. Aí ele viu que começou a escurecer, não viu mais ninguém, se perdeu dos amigos, começou a gritar, ninguém ouvia. Aí ele falou, aqui não vai ter solução não. Tentar falar com Deus, né? Falou, Senhor, o senhor existe? Aí Deus respondeu para ele, falou, existo? Claro que eu existo. Estou falando com você, você está me ouvindo? Eu falei, estou te ouvindo. E escureceu. Escureceu, eu não via mais nada. Ele falou, senhor, o senhor não me salva daqui? Eu estou quase congelando já. Eu falei, salvo. Você acredita em mim agora? Estou falando com você, claro que acredito, porque eu estou falando, o senhor está respondendo, eu... Pois é. Você tem uma faca na tua cintura, não tem? Eu falei, tem.
corta a corda. Ah, falou assim, não tem jeito de só mandar um anjo aqui, segurar eu pela bunda, né? Mandar um carro de fogo, clarear aqui agora, esquentar esse lugar, colocar uma fogueira, minha avó tem sorfeito, para Nabucodonosor, para Sidraque, Misaque e Abidênego lá. Não, corta a corda. Ele falou com Deus mais uma vez, Deus respondeu para ele, corta a corda. Ele não respondeu mais, Deus não falou mais com Deus. Foi encontrado no outro dia, congelado. 50 centímetros de uma pedra. Era só ele apoiar na pedra ali, já tinha um caminho assim, ó, de uma gruta para ele se esconder. Se não tinha, Deus fabricou, estava lá. Porque Deus é Deus, para fazer o que Ele quiser fazer. Mas a nossa fé, ela precisa ser exercitada. Você tem fé para colocar a mão na cabeça de alguém e orar por cura? A palavra de Deus fala, imporão a mão sobre os enfermos e serão curados. Serão expulsos os demônios. Falarão novas línguas, profetizarão, falarão um milagre em meu nome, falarão cego enxergar, surdo ouvir, paralítico andar. Ah, não. Eu já vi muitas dessas coisas acontecer na minha frente, mas eu não preciso mais ver para crer em Jesus. Eu não preciso ver nada. Eu não preciso ver nem um paralítico andar, nem um cego enxergar para me acreditar que Jesus pode fazer. Agora, muitas vezes, a pessoa não tem nem fé para você rezar para ela. Você tem que trabalhar a fé dela primeiro, para ela crer, para depois você orar. A pessoa fica com brincadeira, fica desdenhando, e a gente tem que rezar convicto. Lembra daquele filme do Padre Pio? Quando foi colocado aquele menino paraplégico na frente de Jesus, peregrino, na cruz? Quem lembra? E Padre Pio sentadinho ali na missa, menino, criança. E de repente, Padre Pio olha para Jesus na cruz e fala assim, o senhor vai deixar esse menino aí? E o menino de repente levanta, começa a esticar seus braços, suas pernas, se levanta, se põe de pé. Aí o pai percebe, o pai do Padre Pio percebe que foi ele, pelo sorrisinho, pelo jeitinho da face dele, que estava falando com Jesus. Menino com 5, 6 anos de idade, na idade de Luiz Miguel, 9 anos, 9, 8, não sei. 8 anos, a idade do Luiz Miguel. Padre Pio falando com Jesus como se estivesse falando com o maior amigo. E depois que o menino levanta, ele fala assim, eu sabia que o senhor tinha que fazer isso aí. Ó. Intimidade com Deus. O Senhor fez, é o Senhor que fez. O Senhor tem poder para fazer. Gente que tem poder, Deus tem. Mas Ele tem que trabalhar a nossa fé, tem que ser exercitada a nossa fé. A gente cresce de fé em fé. A gente tem que ouvir as coisas, a gente tem que acreditar mais nas coisas, a gente tem que exercitar. Você tem filho em casa, você tem esposa em casa, quando tiver alguém doente, mete a mão e reza para cura. Eu já fiz tanto isso na minha casa. Eu já fiz tanto isso para a minha vida. Eu estou doente, falo assim, eu não aceito que eu estou doente, Senhor. O Senhor já está entrando com cura na minha vida. O Senhor já está entrando com cura em mim, Senhor. O Senhor já está entrando com cura. E o Senhor já está começando a ministrar cura dentro de mim. Antes do médico chegar, antes do remédio chegar, antes do Doril chegar. Na hora do alimento, a gente está acostumado a fazer uma oração muito superficial. E a gente pode muito bem rezar e não estar rezando com fé. Sabia? Você pode estar rezando muitas vezes mecanicamente. Orando mecanicamente. Quando você vai pedir o alimento, abençoar o alimento na sua casa, um exemplo. Senhor, abençoe esse alimento. Não. Coloca fé ali. Senhor, que esse alimento possa nutrir o meu corpo.
O que falta nesse alimento, que o Senhor entre com a sua providência, com o seu cuidado. Se tiver alguma contaminação nesse alimento, Senhor, me proteja, guarda toda a minha casa. Por isso que tanta gente anda fraco. Come, 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 come até bem. E anda fraco, quase morrendo. Na verdade, não libera a fé, não faz as coisas com fé. Não usa a fé. Vai ser um talento que quando chegar diante de Jesus, fala assim, rapaz, você está me entregando do jeito que eu te dei. Você não multiplicou isso. Você não encorajou ninguém com a sua fé. Tenha coragem, meu irmão, minha irmã. Não desista, não desanime. Deus é contigo. Você vai vencer essa dificuldade, essa luta que você tem. Nós precisamos, meus irmãos. Existia um padre, isso aí também é fé, que tinha uma grande pedra assim, ó, uma pedra de uns 10 metros de altura, no lugar onde ele queria e precisava fazer um estacionamento. Aí no final da missa, aquele padre chamou os paroquianos e falou assim, gente, na Bíblia está escrito que se a gente tiver fé, que nem um grãozinho de mostarda, a gente vai pedir para uma montanha sair de um lugar e ir para outra, não é? Aí o povo, padre, beleza, vamos pedir para Deus fazer isso então agora? Ah, ali já ficou só meia dúzia, né? A hora que saiu para fora da igreja, aí já, aqueles meia dúzia que tinha, já desacreditou totalmente, porque viu o tamanho da pedra. Aí, mas pela autoridade do padre, pelo pedido do padre, todo mundo levantou as mãos, falou, vamos levantar as mãos junto com o padre, vamos orar para essa pedra sair daqui. Padre rezou, rapaz, rezaram. Todo mundo saiu desdenhando, falou, a pedra não mexeu do lugar. A pedra ficou lá, o padre, amém, vamos embora para casa, Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Daqui a pouco, pai, passa uns dias, pessoal que queria fazer um shopping logo atrás da igreja, um terrenão que tinha lá, grande shopping, falou, padre, nós precisamos fazer o calçamento do shopping, que vai dar muitos metros quadrados aqui, e nós vimos essa pedra, e nós queríamos pedir para o senhor, que se o senhor não dá essa pedra para nós calça também a igreja, o estacionamento que o senhor quer fazer aqui, se o senhor quer fazer nessa área alguma coisa. O padre falou, filé. Tirou a pedra e fez o calçamento para ele. Ah, e isso é fé. Você não sabe como é que vai acontecer. Você não sabe que hora vai acontecer. Mas que Deus tem o poder de fazer. E isso é fé. Quem é que teve fé ali aquele dia? Só o padre. Mas ele guardou no seu coração, Senhor, que jeito que o senhor vai tirar essa pedra aí? Eu não sei. O senhor não precisa arrancar ela do lugar. Se acontecer isso aí, Senhor, nem eu vou poder mais viver aqui, porque todo mundo vai achar que eu sou milagreiro, vai virar uma desgrameira na minha vida. Mas eu peço que Deus o livre do guarda, que ninguém que anda aqui um dia que for aqui de cadeira de roda, cego enxerga, porque não, a minha vida vira um inferno. Porque aí o que vai dar de gente fazendo fila aí, na casa do Luiz, não sei o que, não. Deixa esse trem quieto. Deixa Deus fazer esses milagres, essas curas aí, mas... E ele vai fazer pela nossa oração, mas que a pessoa não identifique que foi você. Entendeu? Senão você se complica. Mas ora! Teve milagres, muitos milagres, que já aconteceram, por exemplo, curas, que pelas nossas orações, pelas minhas, por exemplo, que a pessoa não ficou sabendo. Já não precisa saber. Por exemplo, nós estávamos orando uma vez a renovação carismática, nós em grupo rezando, e nós estávamos orando para o hospital, não sei o que, daqui a pouco Deus deu uma revelação para nós, que tinha uma mulher que estava morrendo no hospital, no parto, estava tendo problema no parto, a criança não estava nascendo, e estava tendo problema, não sei o que lá. E aí, eu lembro que nós marcou a hora, era 9 horas da noite. Nós falou isso, que Deus estava dando a graça para aquela criança nascer, e nem ela morreu, e nem a criança não morrer. E nós profetizou isso, falou assim, a criança vai nascer e a mãe também não vai morrer. Aí eu fui na casa do meu irmão, passado uns dias, uma semana, na casa do meu irmão lá na fila operária, e eu cheguei lá e falei assim, essa mulher que está aí? Eu falei, não, essa mulher a semana passada, quinta-feira, essa mulher estava desenganada no hospital, ela ia morrer, a criança ia morrer. Eu falei, que dia?
Quinta-feira. E que hora que começou, que aconteceu o grande milagre? 9 horas da noite. 9 horas da noite, por um milagre, assim, o aparelho começou a funcionar e não sei o que lá. Você está entendendo? Tem coisas que Deus faz para você perceber, só para você entender que a oração ela tem eficácia. Que Deus ele está agindo. Nós vamos ver tanta gente, e eu não tenho dúvida, que eu vou ver, você vai ver, que se nós tiver a graça de chegar no céu, que vão vir até nós e falar assim, as suas orações, almas que estão no purgatório que a gente reza aqui, fala assim, foi pelas tuas orações que eu estou aqui. Eu quero te agradecer. Meu Deus do céu. É ali que a gente vai ver as obras, gente. É ali que a gente vai ver. Porque a fé sem obra é morta. E não existe obra mais tremenda do que você orar pela pessoa. Porque é algo que não tem como você ficar se aparecendo, se mostrando. Reza pelas pessoas, reza pelo mundo, reza pela intercessão, reza pelas almas do purgatório, você não sabe, você não conhece, reza para a salvação, pela conversão dos pecadores, reza, Deus está convertendo aquele pecador lá, se converteu pela tua oração, pelo teu sacrifício, pela tua penitência. Isso é fé. Aumenta a fé daquela pessoa, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos, Senhor Jesus, e agradecemos, Senhor, por essa manhã, Senhor. Pela oportunidade, pelo privilégio da vida, pelo despertar feliz, Senhor. E pela tua palavra, Senhor. Que aumente a nossa fé, Senhor. Que a nossa fé seja que nem um grão de mostarda, Senhor. Mas é que seja uma fé que possa te agradar. E junto com essa fé que a gente tenha paciência também, Senhor. Para obter as graças, tempo necessário, Senhor. E nunca deixar de acreditar em Ti, Senhor. Porque acreditar e ter fé até o demônio tem. E ele treme quando ouve falar do Teu nome. Mas ele é desobediente. Ele não obedece. A fé precisa levar a gente a obedecer a Sua vontade. Se é uma fé que eu tenho em Jesus Cristo, é uma fé que não pode ser trocada. É uma fé que não pode ser barganhada. É uma fé que é só de Deus, que nem está em Jeremias 17. Maldito o homem que faz da carne o seu apoio. Abençoado e bendito é aquele que deposita a sua confiança em Deus. A certeza que a gente tem que a gente vai morrer. E a hora que a gente morrer, não adianta querer pedir fé na hora que estiver no último suspiro da vida. Não adianta falar que acreditou todo em Deus, sempre que levou uma vida pagã, mesquinha, miserável, sem acreditar, sem rezar, sem fazer as coisas para Deus. Não adianta querer enganar Deus depois. No juízo, ali vai a plena verdade vai acontecer. Você me amou na terra? Você teve fé em mim? Sim, Senhor. Vai falar assim, não, te conheço. Eu te dei um dom. E esse dom não fez você ter mais fé. Eu te dei graças, te dei talentos. E você não multiplicou. Você não foi fiel no pouco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Estivemos e continuaremos unidos e reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.